Olá! Meu nome é Gabriele e hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre o cyberbullying. O cyberbullying, ele é um termo em inglês que tem como definições as limitações e as exposições sofridas no meio virtual. Assim, É a prática de intimidações, exposições, humilhações e até calúnias desenvolvidas nos ambientes virtuais, que podem ser as redes sociais e os aplicativos de mensagem. Ou seja, são pessoas ou grupos que utilizam celulares ou a internet para praticarem a violência. Com isso, essas pessoas vão Fazer divulgações das informações pessoais dessas pessoas e disseminar informações falsas nesse campo. Outro tópico que é bastante relevante nesse documentário é como o cyberbullying funciona. Para isso, são utilizados ataques pessoais que geralmente Estão ligados a características físicas da vítima. E tudo isso sempre com o intuito de constranger publicamente. Existem 6 tipos de cyberbullying: o verbal, o virtual, o psicológico, o físico, o moral e o social. e o ponto de ligação entre esses 6 tipos de violência é sempre a física, a psicológica E a moral. Com base em tudo que foi foi exposto. É de extrema relevância a gente estar divulgando para vocês alguns casos famosos aqui no Brasil. Antes de estar expondo para vocês os 2 casos que eu achei mais Interessantes aqui no Brasil, eu queria estar divulgando uma estatística que foi divulgada pela IPSOS, que é uma empresa de inteligência e pesquisa daqui do Brasil, que divulgou que o Brasil ele é o segundo país com mais violência virtual em todo o mundo, e ele perde apenas para a Índia. Bom, esses estudos eles mostraram que pelo menos 30% das crianças e dos adolescentes que vivem no Brasil já foram vítimas desse tipo de crime virtual. O primeiro caso que eu vou estar expondo para vocês é um caso que aconteceu em 2013, que na época a adolescente ela tinha 12 anos, no qual foram vazadas as fotos íntimas dessa adolescente, claro, sem autorização dela, no qual repercutia agressões ligadas a aparências físicas dessa menor. E o último caso que eu queria expor para vocês é um caso que aconteceu em 2017, também envolvendo um adolescente que infelizmente acabou em suicídio. No caso, as agressões também eram ligadas às características físicas dessa menor e mesmo após a morte dela, as agressões verbais e físicas no meio virtual ainda continuaram. Então, esse tema ele é de bastante relevância para a gente estar discutindo atualmente no século XXI, porque ele é um tema muito presente na sociedade. Meu nome é Maria Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei e o cyberbullying aqui no Brasil. Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff, ela sancionou uma lei contra o bullying e o cyberbullying aqui no Brasil, lei de número 13.185, com o principal objetivo de combater essa prática, principalmente dentro das escolas. Essa lei contra o bullying, ela é classificada em 8 características, que são as características verbais, sexuais, morais, psicológicas, sociais, físicas, materiais e, no nosso caso, a virtual. No Código Penal, há alguns artigos que eles se tratam de crimes contra a honra, se encaixando perfeitamente nos critérios de cyberbullying. Os artigos de número 138, 139, 140, 146, 147 e 307, eles se tratam de crimes como injúria, difamação, calúnia, ameaça, constrangimento ilegal e falsa identidade. Eles podem ser através de vídeos, redes sociais, mensagens de celular, entre outros. O infrator, dependendo do seu delito, ele pode pegar de 1 mês a 3 anos de cadeia. E se o infrator for menor de idade, os pais responderiam por ele nesse caso, tendo que pagar indenização por danos morais. Meu nome é Gabriela e vou falar um pouquinho sobre as consequências do cyberbullying aqui no Brasil. Gente, o cyberbullying ele pode trazer consequências gravíssimas
principalmente para os jovens afetados. Em geral, os sintomas eles se iniciam como um isolamento, uma tristeza, que eles podem levar para quadros mais graves como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que é uma coisa que tem crescido muito aqui no Brasil ultimamente. E se esses quadros eles não forem tratados inicialmente, eles podem até trazer traumas futuros para o jovem, como baixo rendimento escolar, problema para se relacionar com outras pessoas, baixa autoestima e até mesmo demorar para conseguir se ingressar no ambiente de trabalho futuramente, né? E sem falar também que esses jovens procuram uma forma de alívio, e muitas vezes a forma de alívio deles é o uso de drogas, o uso do álcool, e muitos eles ainda cometem suicídio, que é uma coisa que tem crescido muito aqui no Brasil ultimamente, é o suicídio. Nos últimos anos, o suicídio ele é mais frequente em jovens, geralmente da idade a partir dos 18 anos ou até menos. Meu nome é Gabriela e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as práticas do cyberbullying. No contexto do cyberbullying, temos alguns termos de língua inglesa que eles podem nomeá-los como algumas práticas. A primeira são os haters, que são pessoas que elas disseminam ódio em plataformas sexuais. O principal objetivo dessas pessoas é humilhar ou ofender as vítimas de uma forma sistemática. Eu também tenho sextins. Essa palavra ela se origina de duas, que é sexo e texto. São trocas de mensagens com objetivo sexual, que elas podem ser divulgadas tanto pela pessoa com quem você confiou, ou por pessoas que invadiram seu celular, seu computador e divulgaram essas mensagens. No caso, elas podem vir tanto acompanhadas por foto e vídeos também. O último é os revenge porn, que na tradução é vingança pornográfica. Ela é bem parecida com o segundo termo, só que as pessoas que divulgam essas imagens pode ser tanto por pessoas que você confiou ou por pessoas que invadiram suas plataformas tecnológicas. Elas têm o principal objetivo de vingança e punição. Elas tanto querem se vingar ou punir as vítimas de alguma forma, espalhando seus vídeos e suas imagens pelas redes sociais. Eu comecei a fazer uso das redes sociais com 10 anos de idade. Não fazia noção do poder que ela poderia ter sobre mim. Alguns anos depois, recebi uma solicitação de amizade no Facebook de um rapaz da capital, muito bonito, atraente, e que sem mais começou a puxar assunto comigo. Eu não fazia ideia de quem ele era. Até começar a falar que ele tinha familiares na minha cidade, que gostaria de me encontrar. Eu tinha a mente matura. Não imaginava que de alguma forma algo ruim aconteceria. Ele demonstrava ser uma pessoa muito cuidadosa e do coração bom, até nos encontrarmos. Na esquina do lugar que marcamos, eu esperava ansiosa, no horário combinado. Ele chegou e me mandou uma mensagem alegando não ter me visto, mesmo falando que eu estaria lá. Nós nos encontramos, ficamos. Para mim ele seria o amor da minha vida. Eu nunca tinha ficado com ninguém antes, achado que assim como para mim, para ele tinha sido incrível. Até eu chegar em casa e não ter nenhuma mensagem dele. Esperei para o dia seguinte. Sem ele saber, fui na casa de uma das suas primas, onde ele estava. E lá ele não quis me ver. Deixou o recado para que eu não procurasse mais e quando eu chegasse em casa, pedisse para a prima dele mandar prints da última conversa deles na noite anterior. E nas conversas ele me detonava para ela. Falava que eu era totalmente diferente das fotos. Não teve consideração nenhuma de me falar a visão dele sobre o que tinha acontecido e a forma que ele me enxergava. De acordo com as conversas,
ele me via uma sapa gorda e feia, nojo dela e coisas parecidas. Ele fez meme de alguma das minhas publicações e compartilhou no Face, continuando a me detonar. Desde o momento que vi essas falas dele para comigo, nunca mais fui a mesma. Comecei a me maltratar com dietas loucas, queria desesperadamente emagrecer. Tive que enfrentar crises de ansiedade, tive um quadro inicial de depressão, anorexia, e isso foi desencadeando outras coisas negativas em mim. Hoje já se passaram alguns anos e ainda sofro com algumas sequelas. Já eu me cobro ao extremo quanto a tudo, ao meu corpo principalmente. Vivo em uma mera confusão mental. Mas eu também amadureci muito mentalmente. Sem me permitir algumas coisas, sem recorrer ao que já passei. Não me dou o trabalho de me deixar levar por pessoas que de fato não têm algum conhecimento. Prezo a atenção de todos que estão ouvindo isso. Pratiquem o ato da empatia.